Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. Estes serão os estados que, no final da segunda quadra, na metade do século XXI, 2050, os estados com índices de primeiro mundo serão estados desenvolvidos. É óbvio que a gente precisa cuidar muito bem do que vai acontecer, das decisões, primeiro, das escolhas eleitorais, da atenção da sociedade brasileira à coisa pública, à política, da possibilidade de a gente qualificar as escolhas eleitorais. Isso é um assunto complexo, né? E é um fenômeno complexo, porque em política e religião, com muita frequência, a razão é escrava das emoções, né? Mas, não obstante, isso continua permitindo a gente apostar nessa previsão, contando com boas decisões políticas, depois de boas escolhas eleitorais, né, de uma atenção da sociedade civil, de uma crescente qualificação da educação, que, francamente, essa é a minha grande preocupação, e se nós não tivermos isso, outras coisas estarão comprometidas, mas ainda assim haverá possibilidades de esses estados figurarem como estados de primeiro mundo no Brasil. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal SC Think Tank Santa Catarina, Tanque de Pensamento, um canal dedicado a refletir sobre aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina, o estado mais promissor do Brasil. Não é simplesmente a bola da vez, é a bola 8. E, falando nisso, semana passada, nós estabelecemos uma relação entre 5 índices que nós relacionamos à temática do desenvolvimento. Trata-se dos índices de desemprego, de recepção de imigrantes, o ranking de competitividade do CLP, o índice Gini e também os estados e, respectivamente, os números dos municípios com capacidade de receita própria. E aí Santa Catarina figurou muito bem nesses índices. Aliás, só no índice de competitividade nós ficamos em segundo lugar, perdendo para São Paulo. Mas nós já estamos com um índice muito próximo, porque cada ano que passa, o CLP divulga o ranking de competitividade dos estados brasileiros e cada ano que passa, o índice de desenvolvimento, de competitividade de Santa Catarina está chegando mais próximo do índice de São Paulo. Isso é muito interessante. E nos outros 4 índices, Santa Catarina figurou em primeiro lugar. E aí a gente teve a seguinte sacada, de tentar encontrar um padrão comum entre alguns estados brasileiros que nós observamos nesses 5 índices, que eles aparecem nos 5 índices. Então, nós identificamos nesses índices, sempre entre as 10 primeiras colocações, nesses 5 rankings aí, nesses 5 índices, nós identificamos Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. Estes 7 estados, repito, aparecem sempre entre os 10 melhores do país. E aí, me vem a pergunta, né? Primeiro, a gente teve essa curiosidade de ver se conseguia encaixar, verificar a presença nesses 5 rankings aí.
E a gente conseguiu constatar que esses sete estados brasileiros aparecem todos eles com os melhores índices. E aí vem a pergunta, afinal, o que há de comum? O que tem em comum esses estados no sentido de a gente tentar estabelecer um padrão geoeconômico comum, e a gente conseguiu estabelecer uma relação. Passei a semana toda acordando uma hora mais cedo para estudar isso e consegui fazer alguns levantamentos. E a Magra está rindo aqui, porque ela acorda uma hora mais cedo que eu. Mas a gente conseguiu estabelecer um padrão geoeconômico comum entre esses estados, que a gente chama aqui provisoriamente, a expressão nem é minha, arco de prosperidade, que nos autoriza que, embora seja uma presunção intelectual, de toda maneira, nos autoriza que há uma previsão de que até o final da segunda quadra do século XXI, ou seja, quando nós chegarmos na metade do século, esses estados provavelmente serão os estados mais promissores do Brasil. Então, a gente, além desses 5 índices, aí eu tive a curiosidade de, pensando na edição de hoje, dar uma olhada num outro índice, que é o índice PIB per capita. Não é coincidência. Magra, apareceram novamente esses 7 estados entre os estados com as melhores rendas per capita do país. Não é PIB, é renda per capita, que é uma coisa muito simples, né? Você pega o PIB total de cada estado e divide pelo número de habitantes. Isso não significa que esses estados estejam também entre os estados com melhores distribuições de renda. Alguns sim, outros não. Santa Catarina aparece. E, novamente, interessante, não apenas Santa Catarina aparece, como esses outros 6 estados também aparecem com os melhores índices de renda per capita. E aí a gente, então, estabeleceu um padrão geoeconômico comum, inclusive pensando em buscar novos índices para ver se a nossa hipótese continua se confirmando. Então, o fato é o seguinte, afinal de contas, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, com todos os problemas que teve, inclusive com evasão demográfica, a nossa aposta é de que, pelo conjunto e pelos fatores profundos, o Rio Grande do Sul estará entre esses estados, os mais promissores. Podemos até utilizar a expressão aqui, estados brasileiros que em 2050 serão estados de primeiro mundo, com índices de países de primeiro mundo. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás. E aí a pergunta é, afinal de contas, quais são os elementos que aproximam, os fatores que aproximam esses estados e que permitem fazer essa previsão aqui? É que, apesar das diferenças históricas, e aí a gente foi fazendo um levantamento e anotações, é que, apesar das diferenças históricas, eles compartilham, esses 7 estados compartilham algumas características estruturais que são convergentes. A primeira, entre várias, que a gente está fazendo um levantamento que a gente ainda não concluiu. Por isso, na próxima edição, nós vamos continuar falando sobre isso. O primeiro fator que permite a construção desse padrão geoeconômico entre esses 7 estados é que eles têm uma base produtiva diversificada e cada vez mais tecnificada. Eu digo cada vez mais porque alguns já têm tradição nisso, outros estão evoluindo nos últimos anos. Então, agronegócio de alta produtividade, todos esses estados têm. Inclusive o Espírito Santo, que é o menor deles, né? Santa Catarina também não é grande, né? Tem 1% de território nacional, o Espírito Santo é menor ainda, mas tem agronegócio
e de alta produtividade. Além disso, tem indústria de transformação. Também tem energia, tem logística, com todos os problemas infraestruturais aqui e ali que o Brasilzão todo, de maneira geral, enfrenta. Santa Catarina, então, pelo fato de estar crescendo muito rapidamente, está congestionando e a gente precisa viabilizar o mais rapidamente possível uma nova via chamada Via Mar, é assim que estão chamando, outros chamam de a BR-102, não sei nem se vai ser federal, ou se vai ser estadual, se vai ser mista, se vai ter capital privado, o fato é que tem que acontecer. E além disso tem ferrovia, que aí os China estão de olho também, né? E a questão é a seguinte, né? Como é que é? Cavalo dado não se olha os dentes. Além disso, elevada urbanização média. Cidades com médias fortes e que distribuem melhor o desenvolvimento, né, no todo, em cada território estadual. Outro fator interessante, eu chamo esses fatores aqui de fatores ainda epidérmicos, né, que são os mais notáveis, porque para além dos fatores epidérmicos, no final, lá na frente, nós vamos aprofundar esse estudo e nós vamos ter que ir às causas profundas, né? Então, por enquanto, é isso. Governança local mais eficiente é outro fator muito interessante, com maior capacidade de arrecadação e maior autonomia municipal. Muitos municípios com boa arrecadação média e própria, né, com autonomia financeira. Outro fator indispensável de se perceber é o capital humano, inclusive em ascensão em todos esses estados, porque com bons índices de escolaridade, aquela escolaridade média, né, e a presença crescente de universidades e de centros tecnológicos, isso tudo ajuda e vai formando aquela bola de neve, né? Então, esses elementos todos, eles nos permitem sustentar essa hipótese de que há, inclusive, uma transição de polos dinâmicos da economia brasileira, antes concentrados em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente, para vamos chamar aqui de um novo cinturão do desenvolvimento, da prosperidade, que provavelmente fará, essa é a nossa aposta, desses estados de primeiro mundo no Brasil, com índice de primeiro mundo, estados ricos, efetivamente desenvolvidos. Claro que isso depende de fatores políticos, né? Pode acontecer alguma nhaca aqui, outra ali, mas a questão é a seguinte, a aposta é essa. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo, esses estados, se não acontecer uma nhaca histórica do tipo que aconteceu, infelizmente, na Venezuela, esses estados serão os estados não necessariamente os mais ricos, porque nós ainda teremos sempre São Paulo, Rio de Janeiro, né, com PIBs altos e tal, Rio de Janeiro muito concentrado no petróleo, mas São Paulo continuará sendo, em 2050, o centro nervoso do país. Mas o que é salutar, não apenas para os estados que mencionei aqui, inclusive para São Paulo é salutar, e é salutar para o país, que haja mais descentralização, desconcentração de riqueza, né, de desenvolvimento econômico, político, social, socioeconômico. Então, se não acontecer algo muito fora do controle, esses estados serão os estados mais promissores e estados, repito, ricos e com índices de primeiro mundo. E aí, no próximo episódio da nossa série aqui sobre estados de primeiro mundo em 2050, nós vamos insistir em por que Santa Catarina e
outros estados brasileiros, como os mencionados aqui, vou repetir porque é importante. Além de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Goiás, lembrando que aqui para mim tem uma incógnita. A incógnita para mim é Minas Gerais. É preciso estudar um pouco mais, porque Minas Gerais tem uma região promissora, mas tem uma região muito defasada socioeconomicamente. Então, eu não sei como é que Minas Gerais vai se resolver nos próximos 25 anos, mas o que eu sei é que, sei por presunção, a história pode nos trair, né? Mas eu faço essa aposta. Estes 7 estados mencionados serão os estados de primeiro mundo no Brasil. A gente se vê semana que vem com mais um SC Think Tank. Não esquece, curte, compartilha e continua ajudando a aumentar as inscrições, porque o nosso objetivo é republicano, pensando no desenvolvimento estratégico de Santa Catarina e pensando no nosso Brasilzão, porque cada vez mais a gente vai também falar sobre o Brasil, porque o Brasil depois de Santa Catarina, que é a prioridade deste canal, a nossa preocupação é com o Brasilzão todo. A gente quer que o Brasil todo cresça. Então vamos lá, a gente se vê semana que vem. Um grande abraço.